Olá, igreja. Ali, obrigado por nos relembrar essa promessa. Jesus vem logo, estai vós prontos. Essa é a nossa esperança, é a razão pela qual a igreja adventista existe. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema muito especial. Para quem não conhece, esse aqui é o Rafael Paris. Ele é um dos nossos líderes aqui na área jovem. Ele é um dos coordenadores do culto jovem, o Insight. Eu já vou até fazer um merchanzinho. Para quem quer participar do Insight, o próximo Insight vai ser no dia 16 de dezembro. Isso aí. Né? A gente vai falar, posso dar spoiler? Pode. Posso? Pode. Então tá bom. A gente vai falar sobre o céu. Que é o tema, né? Que a gente vai, parece que a finalização do Razões para Crer vai ser no Insight. Então, se você quiser vir, vem mais para frente aqui. Eu estou me sentindo meio longe aqui do nosso povo. E a gente vai falar sobre o céu. Então, se você quiser saber, siga o perfil seliga.bro e insight.bro. E lá você vai ter informações de como você pode adquirir o seu ingresso da Joia para participar desse, que vai ser o último culto jovem do ano. Um culto que está sendo preparado com muito carinho. O tema que a gente vai abordar hoje é um tema muito sério, muito difícil. As últimas crenças que a igreja adventista sistematiza na ordem das 28 crenças falam a respeito da vinda, da volta de Jesus e da vida eterna. Mas para podermos entender o que é a vida, o que vai ser a vida eterna, a gente precisa entender um pouquinho a respeito da morte. Essa semana eu tive o desprazer de fazer uma das coisas que eu menos gosto no ministério, que é um sepultamento. Sepultamento de uma das nossas irmãzinhas aqui. Uma irmãzinha querida, que tinha um sorriso fácil, bonito, mas que descansou no Senhor. E às vezes fica a dúvida, o que vai acontecer com essas pessoas? Tem muita gente aqui que sabe o que acontece, mas tem muita gente aí que está nos acompanhando pelo YouTube e tal, que ainda não sabe o que acontece. E você que está nos acompanhando aí via internet, pelo YouTube, você que talvez tenha vindo aqui pela primeira vez, ou pela segunda, terceira vez, e está enfrentando de repente um pouquinho de dor, um pouquinho de angústia, um pouquinho de medo a respeito da morte. Hoje o Rafael vai ser usado por Deus para nos trazer um pouco mais de alívio e uma esperança firme, baseada na palavra de Deus. E eu quero orar por você agora, Paris, para que você possa ser usado por Deus para levar as pessoas que nos assistem aos pés da cruz com mais esperança. Vamos ajoelhar aqui. Você pode permanecer do jeito que está. E eu quero interceder aqui pelo Rafael. Pai de amor, nesse momento, Senhor, em que abrimos a Tua palavra para estudarmos essa que é a 27ª crença, 26ª crença, rogamos a Deus que o Senhor nos ajude a entender a Tua vontade para cada um de nós e a entendermos, ó Deus, que a morte não é o fim, que existe realmente esperança concreta através da Tua palavra para esse momento tão difícil que todos nós temos que enfrentar nesse mundo de pecado. E obrigado, Pai, por essa esperança. Que o Senhor use o Paris, que ele seja usado por Ti, que as palavras que sairão da boca dele sejam palavras inspiradas pelo Espírito Santo, e que a gente saia daqui, ó Deus, com mais esperança do que quando entramos. Rogamos também, ó Deus, que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas que foram trazidas, a fim de que possam continuar contribuindo para a pregação do Evangelho, e que o Teu amor inunda o nosso coração. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só lembrando mais uma coisa para você. O nosso próximo Razões para Crer, guarda aí, anota aí na sua agenda, vai ser no dia 3 de dezembro, tá joia? E a gente vai continuar falando sobre o céu. Então anota aí, Razões para Crer, o próximo, a 20ª crença fundamental, para o dia 3 de dezembro. Mas por enquanto, você fica aí nas mãos do nosso querido Rafael Paris. Que Deus te abençoe, mano. Valeu, pastor. Obrigado. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Todo mundo que tirou um tempinho nesse domingo chuvoso
domingo frio, virou uma novidade, eu acho, né, no Brasil, um dia de frio, mas nesse dia, mas que dá aquela vontade de ficar em casa, dá aquela vontade de ficar embaixo do cobertor. Eu sei, porque eu também tenho essa vontade, mas obrigado a você que está aqui presente conosco. Teve enfim, veio aqui à igreja poder presenciar um pouco mais da palavra de Deus. E você também que está aí no YouTube, que mora em outra cidade, que por algum motivo não pôde vir, está presente conosco aí, mandar um oi também. Minha família deve estar acompanhando lá em Chapecó e em Porto Alegre, enfim, em outros lugares, alguns amigos também. Dá um oi aí para todo mundo. Vamos lá. Antes da gente abrir a palavra e começar a falar de verdade sobre o assunto da morte, eu vou tomar uma água e aí a gente vai orar e aí a gente vai começar de verdade a falar sobre o tema. Agora sim. Vamos orar mais uma vez? Orar não quer demais. Então, que a gente possa agora entrar em espírito de adoração para poder ouvir o que Deus tem a falar para nós. Querido Deus, Senhor, obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui presente na tua casa. Que a gente possa ser, enfim, abençoado pelo que você tem a falar para nós, Senhor. Que a tua palavra se prevaleça acima de qualquer coisa e que a gente possa sair aqui aprendendo um pouquinho mais sobre alguma das crenças fundamentais da nossa igreja, hoje um pouquinho sobre a morte. Cuide de cada um que está aqui presente, de cada família que está representada. É isso que eu te peço e te agradeço, em seu nome, amém. Vamos lá, vamos então começar aqui com o nosso sermão. O tema então é a 26ª crença fundamental, que é a crença sobre a morte. Para a gente falar um pouquinho sobre a morte, que é um tema muito presente, infelizmente, né? É um tema presente na vida de todo mundo. A morte, ela acho que todo mundo aqui já passou por alguma experiência de perder algum familiar, perder alguma pessoa muito próxima. Então é muito comum a gente entender como é a cultura brasileira, a cultura mais, não diria ocidental, mas a cultura brasileira cristã aqui, nosso meio de como a morte é levada, como são os ritos, principalmente que a gente tem aqui no Brasil. Um dos ritos muito comuns que a gente tem quando alguém morre é fazer o sepultamento, mas sempre tem. A gente teve há uns 15 dias atrás um feriado dedicado às pessoas que morrem, um feriado muito mais cultuado, digamos assim, pelos católicos, onde eles vão até as sepulturas relembrar, enfim, os seus queridos. Isso é só uma amostrinha de que o Brasil tem culturas, né, sobre a morte, sobre como a morte é lidada. E cada país tem um pouco da sua familiaridade, da sua cultura em relação à morte. Sem fazer juízo de valor nem nada, mas alguns países, por exemplo, os mexicanos, a gente tem, às vezes, até alguns filmes, algumas questões que são mais que mostram um pouco, né, da cultura mexicana sobre a morte. Mas para quem não sabe, os mexicanos também têm o dia de finados deles, mas eles chamam um pouquinho diferente, Dia de los Muertos, que é um dia no qual, segundo as minhas pesquisas, os mexicanos, eles recebem os mortos mexicanos, eles recebem, digamos assim, uma autorização para, no dia 1º e no dia 2º, se não me engano, eles recebem uma autorização para voltar ao mundo dos vivos, digamos assim, através das sepulturas, né? Aí, de novo, sem fazer juízo de valor nem nada, mas como eles lidam, né? Eles têm essa cultura eles têm esse entendimento de que os mortos, eles podem voltar, digamos assim, eles são permitidos pelos deuses deles lá, da cultura, enfim, mexicana, a voltar à terra. E por isso, os mexicanos, eles tratam o Dia de los Muertos, os Dias dos Mortos, como um dia muito feliz, por incrível que pareça. É um dia onde eles vão todos eles... a gente tem alguns filmes, você vê o pessoal se pinta de caveira e tudo mais, para poder visitar as sepulturas. Eles levam presentes, levam flores, porque eles acreditam que todo dia 1º e dia 2º de novembro eles têm um contato com os mortos, com os seus entes queridos que faleceram. Para algumas outras pessoas, por exemplo, os ateus, eles têm um entendimento maior de que não existe vida após a morte, e a morte é o fim total, acabou ali, quando a pessoa morreu, acabou. Por isso,
eles têm uma filosofia, digamos assim, de aproveitar a vida ao máximo, curtir do jeito que, enfim, acharem melhor, acharem mais prudente a vida, porque não tem mais nada que vai acontecer depois da morte delas. Algumas outras culturas, por exemplo, pelas minhas pesquisas, os islâmicos, eles têm alguns ritos bem interessantes, como deixar o corpo muito bem limpo, eles sepultam o quanto antes, eles fazem orações bem específicas, que são feitas só em períodos de morte, por pessoas específicas para os entes que faleceram. Então, é bem mais rápido, bem mais ágil, digamos assim, o jeito de velar deles. Diferente, por exemplo, dos chineses. Os chineses, eles levam às vezes de 3 a 7 dias para poder velar os seus entes queridos. E durante esse rito deles, é queimado incenso, eles fazem algumas oferendas de alimentos e bebidas, enfim, que é a forma como eles preferem, eles aprenderam a cultura deles, enfim, a como lidar com a morte. E como eu estava falando no início, antes de começar, a morte, ela é muito natural ao ser humano. A gente tem até umas brincadeiras assim que às vezes a gente faz, né? Que como a morte é tão comum, a gente geralmente brinca assim: a gente tem 2 certezas na vida. Uma é a morte e a outra é alguma coisa que, enfim, o pessoal gosta de zoar. Às vezes a gente tem 2 certezas na vida. Uma é a morte e a outra é que o Palmeiras nunca vai ganhar o Mundial, por exemplo. Então, o pessoal gosta de fazer algumas brincadeiras assim, porque é um fato. Uma certeza, a gente tem como ser humano uma certeza: a gente vai morrer um dia. A não ser que, e isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, nós tenhamos a sorte e a bênção, eu diria, de ver Jesus em vida sem passar pela experiência da morte, o que pode acontecer. Nós, inclusive, acreditamos, né, que nós estamos vivendo os momentos finais da vida humana. Então pode ser que, principalmente nós jovens, cheguemos a um ponto em que nós veremos a Cristo voltar sem passar pela morte. Uma coisa que, enfim, eu acredito muito e seria muito bom, né? Porque isso significa que Jesus está perto de voltar. Se nós tivermos a oportunidade de experienciar a volta de Jesus sem passar pela morte, significa que Jesus está perto de voltar. Mas, tirando esse grupo bem específico de pessoas, perante todas as pessoas que já passaram pela Terra, toda a humanidade, a gente vai morrer. Em algum momento da nossa vida, a gente vai morrer. Diferentemente do que a serpente disse lá em Gênesis 3, no versículo 4, em que ela fala, né, para Adão e Eva, a partir do primeiro engano da serpente, certamente não morrereis. Não, nós vamos morrer. Em algum momento da nossa vida, nós iremos morrer. E isso é inevitável, isso é comum a todo ser humano, que enfim, tem vida. Continuando aqui, a gente tem também alguns princípios e algumas características bíblicas que especificam a morte e que caracterizam o que é a morte. E a primeira dessas características, ela é uma que ela especifica muito bem, talvez a principal diferença de nós para Deus. Por nós sermos seres pecaminosos, como a gente estava falando aqui, a certeza que nós temos é a certeza da morte. Mas Deus é um ser imortal. E por Deus ser um ser imortal, Ele nunca vai passar pela experiência da morte. E isso é dito lá em Timóteo, no capítulo 6, no versículo 15 e versículo 16. Eu vou pedir a permissão do pessoal do staff, se puder. A gente confia na tecnologia, a tecnologia às vezes nos trai. E a minha Bíblia não está abrindo no iPad. Então, eu vou ver se alguém aí que está no fundo, enfim, puder estar me emprestando a Bíblia, só para a gente poder ler os textos bem certinhos, para a gente não poder estar perdendo nenhuma parte específica. Eu vou tomar a liberdade de descer aqui, para poder pegar. Sempre confiem na Bíblia física, não façam como eu, que confiem na Bíblia digital. Obrigado, viu? Para a gente poder estar sempre com a Bíblia física, que é mais importante, viu? Jovens, como eu, que confiamos no digital. Brincadeiras à parte. Lá em Timóteo, como eu estava dizendo, Timóteo no capítulo 6, versículo 15 e versículo 16, eu vou abrir com vocês. A gente vai ter dizendo lá que Deus é o único ser imortal. Não existe ninguém imortal além de Deus. E aí a gente já vai estar
como eu estava falando, que a serpente fala lá em Gênesis no capítulo 3, né, versículo 4, em 1 Timóteo, no capítulo 6, ele já vai estar sendo dito que Deus é imortal. Vamos ler. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Deus é o único ser imortal. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a morte, porque quando a gente entende que Deus é o único ser imortal, isso significa que todo o resto dos seres vivos, animais, seres humanos, todos são mortais. E todos nós passaremos em algum momento pela morte. Lá para frente a gente vai poder desmistificar um pouco algumas das filosofias e das culturas, dos conceitos que tratam como se talvez nós sejamos imortais em alguma esfera. Mas não, a Bíblia é bem clara ao dizer que o único ser imortal é Deus. Alguma outra característica da morte, e só relembrando um pouquinho, nós somos mortais por conta do pecado, né? É sempre bom a gente deixar bem relembrado, porque lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, vai estar dizendo o porquê de que nós somos mortais e nós merecemos morrer. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a nossa recompensa, digamos assim, o nosso salário por ser pecador é a morte, a nossa punição, né? Pelo nosso pecado é a morte. Mas em Deus nós ganhamos a vida eterna. E cara, não tem nada mais lindo que isso. Porque se a gente para analisar, às vezes, alguma das mitologias, das filosofias, das culturas das outras religiões, enfim, geralmente, quando a divindade ela é imortal, o mortal, ele precisa fazer o possível e o impossível para acessar a essa divindade e alcançar a imortalidade também. A gente vê isso muito em filmes de mitologia grega, mitologia nórdica, de que é sempre o humano, o ser mortal e falho, que precisa mover todas as correntes possíveis para alcançar a Deus, para alcançar os deuses, para alcançar a imortalidade. Mas no Evangelho e no cristianismo e na Bíblia, a gente vê que essa lógica ela é inversa. Na lógica cristã, quem alcança o mortal é o imortal. O imortal que fez o possível e o impossível, desafiou tudo que era padrão para a humanidade e possibilitou a partir da graça em Cristo, a partir da cruz, possibilitou que nós um dia sejamos imortais. Por isso que quando a gente entende que a condição humana é uma condição de mortalidade, não é uma condição de imortalidade, nós estamos dando mais valor ainda para a cruz de Cristo. Porque se a gente entende que a gente naturalmente já pode alcançar a imortalidade a partir das nossas próprias ações, a gente está descartando a cruz, a gente está descartando a graça, está descartando o sacrifício divino. O que é muito triste, né? Se a gente for para analisar, que Jesus fez o que fez, Jesus morreu por nós, obrigado, para poder salvar a gente, né? Então entender que Deus é o único ser imortal, ele dá essa alegria a mais, essa bênção a mais do que foi a cruz, do que é a salvação a partir da graça de Cristo. Esse é o primeiro detalhezinho que a gente tem sobre a imortalidade de Deus. E Deus entendendo que, e a gente entendendo que só Deus é imortal, e só Deus é capaz de dar a vida, a gente entende, né, que só Deus é capaz de dar e de tirar a vida. Como a gente vê lá em Atos capítulo 17, versículo 25 a versículo 28, a gente vai ter um trechinho que vai dizer muito bem pra gente que Deus é o único capaz de dar e tirar a vida. Atos 17. Deixa eu ver. Atos 17, versículo 25. A gente vai ter aqui então. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez
tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas, também somos descendência dele. Ou seja, aqui como diz no versículo 25, só ele nos dá a vida, dá o fôlego e as demais coisas. É Deus quem dá a vida, é Deus quem dá o fôlego de vida, e só ele pode dar e pode tirar a vida. Ele é o único ser capaz de fazer isso. Só ele. Isso é muito importante para a gente poder entender também mais para frente alguma das coisas que a gente precisa desmistificar para entender a real morte bíblica, né? Uma das outras coisas que a gente também tem estabelecidas na Bíblia é que a morte é um sono. Sim, haverá uma ressurreição, e talvez esse seja o vida após a morte que a gente vê por aí, mas o real vida após a morte é a ressurreição na volta de Cristo. Por isso a Bíblia especifica que a morte ela é um sono. E a morte ser um sono é dito eu não vou abrir os textos aqui, mas a gente tem lá em 1 Reis, a gente tem Jó fala que a vida é um sono, Davi fala que a vida é um sono, Jeremias fala que a vida é um sono, Daniel fala que a vida é um sono. Lá no Novo Testamento, o próprio Jesus fala que a vida é um sono. Quando Lázaro e quando a filha de Jairo morrem, apesar de Jesus saber que eles iriam ressuscitar, eles estavam mortos. Eles não estavam dormindo, eles estavam mortos. Mas Jesus falou, eles estão descansando, porque Jesus sabia que eles iriam ressuscitar. Essa é uma condição natural também do ser humano. A morte, ela é um descanso, ela é um sono. Também Mateus fala, quando ele está descrevendo ali no capítulo 27, como uma das coisas que irão acontecer no fim dos tempos, ele também fala, e os mortos, eles sairão do descanso para encontrar a Cristo, lá no capítulo 27. E por que a gente entende na Bíblia que a morte é um sono? Por dois fatores principais. Por vários fatores, mas eu separei dois aqui que são principais. Quem dorme não tem conhecimento de nada, certo? Quem dorme, ele não conversa, quem dorme não come, quem dorme não bebe, quem dorme não faz nada, só dorme. Está lá parado, dormindo, tirando quem é sonâmbulo, que às vezes levanta e anda por aí, mas a condição natural do ser humano é, durante o sono, a gente fica lá paradinho, descansando, de olho fechado, bem tranquilo. E esse é um dos motivos no qual a gente estabelece a morte como um sono. Porque durante a morte, a gente não faz nada. O morto, ele está lá parado, esperando acordar. E esse é o segundo motivo do porquê a morte está estabelecida por um sono. Porque quem está dormindo, geralmente, vai acordar em algum momento. Por isso que a gente entender que a morte é um sono, também dá mais uma das características que a Bíblia quer passar para a gente, de que haverá ressuscitação e haverá um dia um encontro com Cristo. Que a gente já vai entender certinho o que é essa vida após a morte, o que é essa ressuscitação. Mas é importante a gente entender que esse conceito da morte como um sono. E o terceiro conceito que eu separei aqui, para a gente poder entender um pouquinho do que é a morte bíblica, é que nós somos divididos. O nosso eu, digamos assim, e agora tentando um assunto um pouquinho mais, digamos assim, profundo teologicamente, e eu vou passar ele bem resumidamente, porque eu vi inclusive no Listo Cremos que esse assunto que eu vou comentar agora, ele é um assunto que já foi passado aqui, lá no capítulo 7, que se eu não me engano foi a Vitória Dansk que passou, que eu estava dando uma olhada no YouTube hoje. Capítulo 7 é a essência do homem, ou alguma coisa assim do homem. Já foi um tema que já foi dito, e eu só vou dar uma pincelada nele porque é importante para a gente entender um pouco sobre o espiritismo e sobre alma e sobre tudo isso que cerca essa questão muito, às vezes, confusa da morte. A Bíblia, ela especifica claramente que nós pessoas, seres humanos, somos divididos em duas, na maior parte das vezes a Bíblia coloca como nós divididos em duas coisas, que na verdade é uma coisa só. É o corpo e é a alma, que às vezes é também dita como espírito. Tem um texto lá em Tessalonicenses, e eu vou abrir ele aqui para a gente ler. 1 Tessalonicenses 5:23, que coloca nós como três coisas. Ele divide alma de espírito. E a gente já vai tá lendo aqui, para poder entender certinho qual que é a ideia de Paulo ao passar essa questão de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. A gente vai ter esse entendimento de que é tudo uma coisa só, mas
também existem essas pequenas diferenças que a gente, no final das contas, tudo é uma coisa só, como eu acabei de falar. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui em Tessalonicenses, Paulo, ele cita 3 partes: espírito, alma e corpo. Vamos lá, o espírito, e aí tem vários textos hebraicos e etimologia nas palavras, que faz a gente entender bem que é tudo meio que uma coisa só. Mas, então aqui nesse texto específico, que eu vou só puxar ele, o espírito, ele é basicamente um princípio maior de conexão com Deus. A alma, ela é meio representada pelos nossos sentimentos, emoções, instintos, e o corpo é carne e osso, é a composição física da gente mesmo. Mas tudo isso é uma coisa só. E isso é visto lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7. O que acontece com o corpo e com a alma quando nós morremos? O espírito e a alma, por isso que eu disse, o espírito e a alma, no final das contas, eles meio que são a mesma coisa, tá? Que é essa parte mais, digamos assim, imaterial da nossa existência, que é, como eu falei, a nossa conexão com Deus, os instintos, as emoções, enfim, essas características sentimentais. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, a gente vai estar aprendendo o que acontece com o corpo e com a alma quando uma pessoa morre. E a gente entende que é tudo uma coisa só. Em Eclesiastes, vamos lá, a gente vai descobrir, enquanto eu acho o livro de Eclesiastes, que o corpo, ele volta para o pó da terra, assim como ele veio. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, eu acabei não citando esse texto anteriormente, mas lá diz, eu não vou ler ele agora, mas lá vai dizer que Deus criou o corpo homem do pó da terra e fez dele uma alma vivente. Fez dele uma alma vivente. Isso é importante a gente estabelecer. Que ele criou o corpo e a partir desse corpo ele fez dele uma alma vivente. Então, corpo e alma é tudo uma coisa só. Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volte à terra, de onde veio. Como a gente vê lá em Gênesis capítulo 2, o pó veio da terra e é para lá que ele volta quando a gente morre. E o espírito volte a Deus que o deu. O espírito também a gente pode, como eu falei, traduzir como alma, e a gente também pode levar como fôlego de vida. Que quando você pega o hebraico original, às vezes as palavras meio que se misturam lá no hebraico original, e aí quando vai traduzir português, às vezes eles traduzem como espírito, às vezes eles traduzem como alma, e às vezes eles traduzem até como fôlego de vida. O que isso significa? Novamente, como eu falei um pouco atrás, o fôlego de vida, ele volta para Deus. Isso significa que é Deus quem dá a vida, e isso, poeticamente, a gente pode entender que Deus dá e Deus tira a vida. Então, a partir disso, a gente consegue ter bem definido o que é a morte. A morte, recapitulando então, só Deus é imortal e só Deus pode dar e pode tirar a vida. A morte é um sono. E é nesse sono, por que a morte é um sono? Porque quem dorme não tem consciência de nada e quem dorme um dia vai acordar na ressurreição dele. E durante a morte, o que é corpo volta para a terra e a alma, fôlego de vida, ele volta para Deus. Nada fica vagando por aí, nada fica circulando, incomodando as pessoas, nada disso acontece. O que acontece com nós, seres humanos, quando nós morremos é: corpo vai para a terra, alma, espírito, fôlego de vida, volta para Deus, que é para onde tem que ir, que é Ele que dá a vida para a gente. Entendendo isso, a gente consegue desmistificar algumas das coisas que são ditas durante praticamente toda a história da humanidade também, e que elas vão sobre a morte, e que elas vão em completo desacordo com o que a Bíblia passa sobre a morte. A primeira coisa dessas, e que é uma coisa às vezes muito, hoje em dia, está muito vigente, que é isso que eu estou dizendo desde que comecei o sermão, de que só Deus é capaz de dar a vida, e mais importante, ou tão importante quanto, só Deus é capaz de tirar a vida. Hoje em dia a gente vê muita gente opinando sobre o que deve morrer e o que deve viver. E às vezes a gente vê muitas pautas por aí, como por exemplo, e aí não me levem a mal, tá? Mas a gente às vezes vê pautas, por exemplo, como
questões de aborto, questões de bandido bom é bandido morto, questões sobre armas e coisas do tipo, mas a Bíblia é bem clara. Quem pode tirar a vida é Deus. A nós, como cristãos, cabe valorizar a vida. Independente de quem a pessoa seja, independente do quão nosso inimigo ele seja, a nós cabe valorizar a vida. Independente de qualquer coisa. E eu queria só deixar esse parênteses bem pontuado, porque às vezes a gente como cristão acaba deixando se levar por várias coisas diferentes, mas apesar do mundo de pecado, que às vezes, faz com que seja inevitável que às vezes guerras aconteçam, que às vezes você seja atacado por alguém e tenha que, por legítima defesa, ter que, enfim, não digo revidar, mas ter que se defender por legítima defesa. Isso acontece. Infelizmente nós vivemos num mundo de pecado e mortes acontecem. Às vezes por querer, às vezes sem querer, mas é importante que independente dessas mortes acontecerem ou não, nós como cristãos devemos valorizar a vida, independente de quem seja a pessoa, ou de quem a pessoa será, ou de quem a pessoa é, ou de quem a pessoa foi. Nós devemos valorizar a vida, independente de qualquer coisa. E é isso que eu entendo muito quando a gente fala sobre morte. Porque se Deus é o único capaz de dar e de tirar a vida, quando nós estamos estabelecendo entre a gente aqui quem vai morrer e quem vai viver, a gente meio que está querendo fazer papel de Deus. E isso é muito perigoso. Porque quando a gente quer meio que fazer papel de Deus, a gente está assumindo basicamente o que a serpente fez, que foi querer ser Deus. Então a nós cabe valorizar a vida, a nós cabe valorizar a criação de Deus, independente de qualquer coisa. E a segunda coisa, que aí é o tema também muito espinhoso, porque a gente vê muito hoje em mídias sociais, a gente vê muito em cultura, em vários filmes e coisas do tipo, sobre a imortalidade da alma e sobre o espiritismo. E aí a gente acaba tendo que falar exatamente a palavra que é, para a gente poder ter bem claro o entendimento do que a Bíblia fala sobre esse tipo de assunto. E foi o que eu falei durante todo o sermão, e é muito importante a gente pegar bem certinho essa parte do corpo voltar ao pó da terra e do espírito ele voltar para Deus. Por isso que não existe reencarnação, não existe a vida após a morte como a gente vê na cultura no geral, não existe fantasminha, não existe nada do tipo. Então, apesar de tudo que é dito, o entendimento cristão, divino, adventista, nisto cremos, da série Razões para Crer, de tudo que a gente aprende durante nossa vida aqui na igreja, é que não existe vida após a morte, não existe nada disso de reencarnação ou de coisa do tipo. Beleza? Isso é importante a gente esclarecer também. E por que é importante a gente esclarecer isso? Porque é uma coisa que eu falei lá no início do sermão. Se a gente entende que existe vida após a morte, se a gente entende que as nossas boas ações vão determinar aonde nós iremos reencarnar, ou se nós seremos um fantasminha bom ou um fantasminha mau, a gente meio que está anulando a graça. Novamente, a gente está anulando a salvação por Cristo, a gente está tornando a salvação algo pelas obras. Porque vocês concordam comigo que se o que a gente fizer aqui, independente de qualquer coisa, determinar o que a gente vai ser no futuro, a gente meio que está seguindo uma salvação pelas obras, né? E é muito disso que a reencarnação fala, e é muito disso que a gente tem que, de alguma forma, combater como cristãos, de que não é assim que a Bíblia fala, não é assim que a Bíblia posiciona a gente para a forma verdadeira da ressurreição e a forma verdadeira da vida após a morte, que é o que eu vou falar agora. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Lá no final da Bíblia, a gente tem um texto muito bom sobre João, nas suas visões, começa a falar ali sobre o milênio, e aí a gente começa a ter um entendimento agora sim verdadeiro do que será a vida após a morte. Haverão duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Depois que passar toda aquela parte de perseguição, todos os eventos finais que devem acontecer, que já foi falado aqui na série do Razões para Crer. Se você não viu, acho que foi semana passada, no último tema, foi passado um pouquinho sobre o que serão os eventos finais. Após os eventos finais, haverá, na volta de Cristo, a primeira ressurreição, que será a ressurreição dos justos. Apocalipse capítulo 20, verso 4 a 6, a gente vai ver isso aqui.
Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Esses 1000 anos, que será o milênio, que eu acho que é o tema da semana que vem, se eu não me engano. Na semana que vem não, né? Do dia 3 de dezembro, que nem o pastor falou aqui. O milênio será o tempo em que nós passaremos 1000 anos com Cristo lá no céu, lá na Nova Jerusalém, no céu, antes da Nova Jerusalém descer aqui para a terra. Então, o que a gente aprende em Apocalipse capítulo 20 é que o vida após a morte dos justos, ele acontece assim que Jesus volta. Jesus voltou, todos aqueles que, aqui como diz no verso 4, são aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, e os que não adoraram a besta, nem a sua imagem de forma nenhuma, serão ressuscitados e serão transformados. O seu corpo será transformado por um corpo incorruptível, como é dito na Bíblia também, para viver eternamente com Cristo. E aí sim, como diz aqui no final do verso 5, a morte, a segunda morte, ela não cairá sobre eles. Então a primeira morte é um sono e é uma morte temporária, digamos assim, porque um dia nós iremos acordar. E se Deus quiser, todo mundo aqui, todo mundo que está acompanhando, vai acordar na primeira ressurreição, vai acordar com a ressurreição dos justos. Mas, infelizmente, vivemos um mundo de pecado. Satanás está lutando bravamente para que o máximo possível de pessoas eles sejam acordados apenas na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Ainda em Apocalipse 20, lá no versículo 14, versículo 14 e 15, é dito o que acontecerá com quem será acordado na segunda ressurreição. Após os 1000 anos, Satanás, que vai estar aqui preso na terra, e todos os ímpios, eles serão ressurretos, eles vão ressuscitar e aí quando eles ressuscitarem, Satanás vai juntar toda essa galera e vai levar eles lá para Nova Jerusalém, para tentar tomar a Nova Jerusalém de Jesus, de Deus. E quando ele for tentar fazer isso, vai acontecer o que está dito aqui no versículo 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Ou seja, os ímpios, eles irão ressuscitar após na segunda ressurreição, que será após os 1000 anos. E nessa ressurreição, eles tentarão, como eu falei anteriormente, tomar a Nova Jerusalém lá no céu, ou quando ela descer. E após eles tentarem tomar a Nova Jerusalém, Deus, ele vai provar a sua justiça, vai provar a sua misericórdia, sim. Esse ato que eu vou mencionar agora de Deus, ele é um ato essencialmente de misericórdia. Por quê? Porque quando eles tentarem tomar a Nova Jerusalém, após o milênio, Deus aniquilará, e esse é o termo correto a se dizer, eu acredito, Deus irá terminar de uma vez por todas com o pecado. E o que isso significa? Que haverá então a morte eterna. Ninguém vai ficar queimando para sempre no inferno. O inferno, ele será durante aqui a terra, durante o milênio, não existe diabinho vermelho com tridente que vai ficar cutucando lá quem fizer maldade durante a eternidade. Isso não existe. O que existe biblicamente é que após o milênio, os ímpios eles vão ressuscitar, vão tentar tomar Nova Jerusalém, não vão conseguir, e Deus, num ato de misericórdia, vai aniquilar com o pecado e vai dar para os ímpios o que é melhor para eles, que é a morte eterna. É muito melhor a pessoa inconsciente morrer eternamente do que ela ficar lá sofrendo eternamente, sendo espetada, sendo queimada para sempre, né? Então, sim, é um ato de justiça, é um ato de misericórdia e é um ato até de piedade, eu diria, entender que essa morte eterna dos ímpios é feita assim por Deus.
Porque é muito melhor, né? Como eu mencionei, a gente ter esse entendimento de que os ímpios, eles apenas descansarão para sempre. Descansarão não, nesse caso assim, eles morrerão. A segunda morte é sim uma morte definitiva, e é uma morte em que não haverá ressuscitação, não haverá nada desse tipo. E essa é a forma na qual nós, adventistas, acreditamos no que é a vida após a morte. Beleza? E aí, agora já partindo pro momento final, a gente entendendo o que é a morte, a gente entendendo o que será a ressurreição, a primeira fala que eu queria deixar para mim principalmente, e para todo mundo que está aqui, todo mundo que está acompanhando na internet também, é que, cara, a gente, o convite que eu faço para nós é que nós estejamos na primeira ressurreição com os justos. Essa primeira ressurreição, ela será com certeza o momento mais lindo e especial da história do universo. Quando Jesus vier buscar aqueles que fervorosamente batalharam contra o mal e venceram o mal. E o convite que eu quero fazer hoje é para que todos nós estejamos na primeira ressurreição. Que a gente possa um dia ver Cristo face a face, transformados, com vestes brancas e uma coroa que vai mostrar de uma vez por todas para toda a humanidade que nós vencemos o mal, nós vencemos a serpente, nós vencemos o diabo. E esse é o primeiro convite. Busquemos a Deus, busquemos aceitar a graça dele, para que assim a gente possa ser salvo por ele, para que assim a gente possa um dia aceitar essa ressurreição, para que um dia a gente possa viver eternamente com Cristo. Mas para que a gente possa um dia viver eternamente com Cristo, a gente precisa repensar nossas atitudes aqui na terra. A gente precisa, como eu falei, a gente precisa aceitar essa graça divina. A gente precisa começar a viver sabendo que a morte da terra, ela é o fim. Ela é o fim, porque quando a gente morre, acabou. O nosso destino já está selado. Já está selado. E isso leva a gente a imaginar e fazer uma reflexão do que a gente tem feito com a nossa vida. Porque a morte, como eu falei lá no início, a morte ela é inevitável. Todo mundo aqui vai morrer, em algum momento todo mundo aqui vai morrer. E isso faz a gente imaginar o que a gente faz na nossa vida e o que será de nós quando nós morrermos. Porque a gente quer estar com Cristo, né? A gente quer ver a Cristo face a face, estar encontrando com Ele. Quando, acho que foi em janeiro, ainda era o pastor Braga, ele me convidou para estar aqui fazendo essa série com vocês, mas não era para ser esse tema que eu ia passar. Eu ia fazer um tema, se eu não me engano, era lá por maio, agosto, enfim, era meio que na meiuca do ano ali. Não lembro certinho qual que é o tema. Eu acho que era sobre Santa Ceia, não tenho certeza. E aí ele me convidou, eu olhei meu calendário. Como o pastor Denis falou, eu sou um dos diretores do Culto Jovem. E sempre que tem insight por perto, eu gosto de não pegar mais nada para fazer. E aí eu olhei no calendário e falei, pastor, tem insight nesse final de semana. Não dá para me botar em outra data? Porque eu não ia conseguir ter tempo hábil de preparar um sermão legal, de poder estar passando a mensagem adequadamente. Aí ele falou, vou ver aqui. Aí ele falou, olha, lá pro final do ano tem esse tema da morte e da ressurreição, pode ser? Pode ser, é um tema difícil, né? Falar sobre morte, falar sobre temas tão espinhosos e tão importantes para nós como sociedade. Como eu estava falando, a gente tem que combater algumas coisas como o espiritismo, como essa questão social do que envolve a morte. Então é um tema muito difícil a gente falar sobre morte, mas eu aceitei. E era muito mais difícil para mim falar sobre morte, porque até então eu tinha a bênção, digamos assim, de não ter perdido nenhum ente querido, dos mais próximos, né? Eu tinha perdido já um tio de segundo grau, também era uma tia minha de segundo grau, que era uma tia muito querida para todos nós, a tia Ângela. Ela havia falecido em 2010, se eu não me engano. Mas ela era uma tia de segundo grau, apesar de ter sido muito duro pra gente. Eu também era um pouco mais novo, não tinha todo o entendimento do que é a morte, de como é você sofrer com a morte de alguém. Mas esse ano, mais precisamente no início de julho desse ano, eu perdi o meu avô.
meu avô Davi foi um pastor Davi, foi pastor no Rio de Janeiro e em vários lugares mais do sudeste do Brasil. Cantou na Altos do Rei, inclusive, segunda formação. E eu perdi ele. E eu passei pela primeira vez na minha vida a experiência de você realmente perder alguém muito próximo de você. Acredito que a maioria de vocês aqui já passou por isso. Quem teve a bênção de ainda não passar, infelizmente a gente entende que no mundo de pecado um dia vai acontecer e quando acontecer realmente vai ser muito dolorido. Porque uma vez me falaram que... Sabe por que a gente sente tanto quando alguém morre? Quando algum familiar nosso morre, quando a gente perde algum ente querido, quando a gente perde alguém muito próximo da gente, ou quando alguém morre no geral, todo mundo fica triste quando alguém morre. Eu lembro em 2016, o avião da Chapecoense caiu, e eu morava em Chapecó. Não quando o avião caiu, mas eu morei uns anos antes de Chapecó. Eu fiquei muito triste quando o avião caiu, óbvio. A gente fica muito triste quando alguém morre. Quando alguém próximo de nós morre, a gente fica mais triste ainda, porque a gente amava aquela pessoa, a gente queria o bem daquela pessoa, a gente queria passar mais tempo com essa pessoa. Sabe por que a gente fica tão triste? Uma vez um amigo me falou isso, o Breno. A gente fica muito triste quando alguém morre, porque não é natural. A morte, ela não foi feita para nós. Nós não fomos criados para morrer. Não é natural do ser humano morrer. Não deveria ser natural do ser humano morrer. Só que, infelizmente, a gente sucumbiu ao pecado e a gente agora passa pela morte. E é por isso que a gente fica tão triste quando alguém morre. Porque a gente não deveria passar por isso. Mas, infelizmente, a gente passa. E a lição que eu aprendi na morte do meu avô, perante todo o sofrimento, perante toda a tristeza que eu e minha família passou, que a gente até hoje fica triste, é que, cara, qual é o legado que a gente deixa aqui na Terra, né? Porque eu tenho 1000% de certeza que meu avô vai ser ressuscitado na primeira ressurreição. Que ele vai um dia estar com os justos e um dia eu vou poder rever ele. E essa esperança que a Bíblia nos dá, que Jesus nos dá, que Cristo nos dá, é o que eu queria levar para hoje. A gente aprende muito sobre a morte, a gente aprende muito de todos os problemas que existem, todas as inverdades, todas as mentiras que tentam passar para a gente sobre a morte, mas uma coisa é verdade sobre a morte bíblica, é que a morte nos dá esperança. E a ressurreição nos dá a esperança de um dia a gente reencontrar os nossos entes queridos, reencontrar as pessoas que nós amamos muito. O William e o Ian vão cantar uma música agora pra gente. E essa música, ela passa muito sobre essa mensagem de que a gente fica muito triste quando alguém morre. Mas, além de toda essa tristeza, a gente tem a esperança de um dia reencontrar eles e de um dia estar presente com eles nas mansões celestiais. O meu desejo para hoje que fica é que a gente aceite a graça e o perdão de Cristo para estar com Ele na primeira ressurreição. E que o nosso legado aqui nessa terra seja um legado de amor, um legado de carinho e um legado de cuidado. Assim como o meu avô, ele deixou pra gente. Por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Tudo vai passar. A esperança é o que convém pra acalentar coração. Não fique assim tão mal.
saber que o paraíso há de ser mais tarde, saber que a eternidade brilha pra nos conquistar. Saber que tudo isso vai ter fim mais tarde, saber que a salvação em Cristo veio pra ficar. Por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Tudo vai passar. A esperança é o que convém pra acalentar coração. Não fique assim tão mal. Não dá pra comparar. A glória que virá. Saber que tudo isso vai ter sim mais tarde, saber que a eternidade brilha pra nos conquistar. Saber que tudo isso vai ter fim mais tarde, saber que a salvação em Cristo veio pra ficar. Por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Amém. A glória que virá, ela é muito maior do que o sofrimento que a gente está passando, do que a gente passa quando a gente perde alguém. Então essa esperança é o convite que fica para a gente acalentar o nosso coração com uma esperança de um dia em reencontrar Cristo e de um dia reencontrar todos aqueles que a gente perdeu. Mas enquanto a gente ainda está vivo aqui na terra, também queria finalizar com mais um convite. Se tem algum amigo que a gente tem aqui, algum familiar que a gente tem, que a gente sabe que está numa situação complicada, não deixe de mandar uma mensagem hoje, não deixe de abraçar hoje, não deixe de dizer que ama hoje, porque a vida ela passa muito rápido. A gente pode a qualquer momento sofrer um acidente, descobrir alguma coisa que a gente não queria descobrir e perder a vida. Então não vamos deixar para amanhã o que a gente hoje pode fazer, e hoje a gente pode dizer para as pessoas que a gente ama elas, dizer para as pessoas que a gente quer o bem delas e, acima de tudo, nos preparar, porque a qualquer momento o nosso destino pode ser selado e a qualquer momento a gente pode ter a decisão de em qual ressurreição a gente vai estar a acontecer. Então não vamos desperdiçar tempo. Tempo é precioso. Vamos usar o tempo o máximo possível para orar, para buscar a Deus, para amar as pessoas, amar nossos irmãos, querer o bem das pessoas, não perder tempo brigando, não perder tempo com picuinha, com discussão, com coisas que não vão levar a nada, sendo que a gente tem pouco tempo para viver aqui na terra um pouquinho do que a gente vai viver no céu. Que a gente não perca uma eternidade por conta de um ano, por conta de 10 minutos, por conta de uma vida aqui na terra que não vale a pena. O convite é: aceitemos a graça de Deus, aceitemos a salvação nele, para que um dia, assim como meu avô, a gente acorde na primeira ressurreição e veja Cristo.
Vamos orar? Querido Deus, a gente aprendeu um pouquinho mais hoje sobre o que será a primeira e a segunda morte, sobre o que será a primeira e a segunda ressurreição. A primeira morte, ela é inevitável, Senhor. A primeira morte, ela pode acontecer, ela vai acontecer a todo mundo que respira, porque é o nosso salário como pecadores. E como pecadores, a gente tem uma luta muito grande, Senhor, para aceitar a Tua graça, aceitar o Teu perdão e vivermos uma vida de acordo com o que o Senhor deseja para todos nós, uma vida de acordo com o que o Senhor planejou para todos nós. E que a gente viva essa vida da melhor forma possível, Senhor, que a gente ame o nosso próximo, que a gente busque a Ti, que a gente viva essa graça, Senhor, para que um dia a gente possa acordar na primeira ressurreição, para que um dia a gente, transformado, a gente reveja nossos parentes que um dia faleceram e um dia descansaram em Ti, e que a gente possa todos juntos subir para o céu, Senhor. Mas enquanto nós estamos vivos aqui, que a gente não perca essa oportunidade. Quem já faleceu está com o destino selado, mas tem muita gente viva que ainda precisa de Ti e precisa que o destino seja selado em Ti, seja selado na Tua primeira ressurreição, Senhor. Conforte o coração de todos nós, que a gente entenda que a glória do que virá é muito, mas muito maior e muito mais especial do que esse sofrimento que a gente passa aqui na terra. Que o nosso fardo ele seja acalentado em Ti, que em Ti nós encontremos paz, nós encontremos conforto para passar pelo que não é natural a nós, pelo passar o que não é natural à Sua criação, que é a morte. Seja abençoando todos aqui na volta para casa, na semana que irá acontecer, nesse restante de ano, por que não? Que a gente possa nesse finalzinho de ano e durante todo o resto da nossa vida buscar aceitar Você, Senhor, e buscar estar contigo na primeira ressurreição, assim como alguns dos nossos parentes que já faleceram com certeza estarão. Abençoe a todos, é isso que eu te peço, e também te agradeço, Senhor, por todo o cuidado que Você tem dado a nós e toda a oportunidade que Você nos deu de Te aceitar. Obrigado pela cruz, obrigado pela oportunidade de salvação, e é isso, amém. Olá, não saia daí não, viu? Muito bom que você esteve participando conosco desse culto de adoração a Deus. Ficamos muito felizes com isso, com a sua participação. Veja, eu quero fazer um convite para você. Se você quiser se aperfeiçoar mais em estudar a palavra do Senhor, conhecer mais do Jesus, dos ensinamentos bíblicos, nós temos para oferecer para você diversos estudos bíblicos. Tem estudos sobre o Apocalipse, sobre santuário, sobre os demais ensinos de Jesus, enfim, perguntas e respostas na Bíblia. Se você quiser conhecer mais, quiser estudar a Bíblia conosco, temos diversos instrutores bíblicos, não importa se você é aqui de Curitiba, ou de fora do país, ou em outro estado do nosso país, solicite o seu estudo bíblico. Temos classes bíblicas que fazemos online também, e você pode participar onde quer que você esteja. Basta você acessar o link que aparece na sua tela ou o link na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.